Final do ano tá chegando, já começa a se falar um monte em retrospectiva, de analisar como é que foi esse ano, de buscar insights e ensinamentos para quando for no ano que vem não errar de novo ou repetir aquelas práticas que foram assertivas para o ano. Uma coisa que nós fizemos aqui foi o seguinte, pensando em supermercado, agora é um papo diretamente com você supermercadista, de nós trazermos para você um pouco do cenário da compra do que foi o primeiro semestre. Já estamos acumulando dados do segundo semestre, mas aí isso aqui a gente vai te falar só no próximo ano. Mas sobre o primeiro semestre, pessoal, fizemos o seguinte, analisamos os dados das 5 principais categorias compradas em todos os grupos de supermercado nós temos. Ao todo que selecionamos para participar desse estudo foram 19 redes. Isso foi um somatório de quase 1.500 supermercados. Então é um número muito bacana, isso a nível Brasil. Alguns números também por estados, separamos as 5 principais categorias e os 5 principais estados que se destacaram nestas categorias. Então falando primeiramente das categorias, as 5 primeiras categorias foram as seguintes, ó, perecíveis, mercearia, bebidas, cuidados pessoais, a parte de produtos pessoais e também higiene e limpeza. O que se destaca muito longe disso aqui, ó, perecíveis e mercearia. Os dois dão uma destoada muito grande em nível de categoria quanto ao restante. No ano passado, só de perecíveis, esse mesmo grupo movimentou 2,6 bilhões só na categoria de perecíveis. Só para você entender um pouquinho mais, né, que você que não é do segmento supermercadista, dentro de perecíveis, o que a gente está analisando de categorias, subcategorias, tá? Então está incluso a parte de açougue, dos laticínios, os frios, fruta, legumes e verduras também, congelados e também a parte de padaria. Essas são as subcategorias que compõem essa categoria de perecíveis que somou no primeiro semestre de 2023 2,6 bilhões em volume de compra. Enquanto o segundo colocado na parte de mercearia somou no primeiro semestre de 2023 1,8 bilhões em volume de compra. Aí vem seguido de bebidas 587 milhões, de cuidados pessoais 312 milhões e de higiene e limpeza 280 milhões. Isso, repito, pessoal, é o número de 19 redes que tiveram movimentação dessas 5 principais categorias no primeiro semestre de 2023. Em relação ao ano passado, os estados que se destacaram nesse volume de compras foi o seguinte: Rio Grande do Sul em primeiro, Ceará em segundo, Minas Gerais em terceiro. Esses 3 estados eles sempre movimentam bastante, a gente sempre vê uma movimentação muito grande de volume financeiro na parte de supermercado. Em quarto lugar estava o Rio de Janeiro e em quinto lugar a Paraíba. Isso totalizando, tá pessoal, um somatório disso ali de cerca de 6 bilhões de compra só nessas 5 principais categorias que a gente está comentando. Agora, quando a gente vem para um cenário de 2024, em relação às categorias não tiveram nenhuma surpresa, pois as mesmas categorias se mantiverem em primeiro colocado, em 2024, nesse primeiro semestre, também seguiram essa mesma vertente. Então nós tivemos perecíveis, mercearias, bebidas, cuidados pessoais, higiene e limpeza como as 5 principais categorias. Houve um aumento de compra nessas categorias, então no ano passado de perecíveis, que era 2,6, esse ano passou a ser 2,9 bilhões. Também tiveram crescimento na parte de mercearia, um pouquinho de crescimento, na verdade, o que menos apresentou crescimento que a gente está mostrando aqui é a parte de cuidados pessoais. Todos eles tiveram crescimento, seja por volume de compra de preços, né? Tivemos um aumento de relação de preço de inflação, ou também um volume de produtos. Ambos os casos puderam ser apresentados diferentes, uma leve diferença em algumas categorias. E quando a gente vai analisar agora os estados, aí sim a gente teve uma pequena mudança. Em relação a volume de compra, todos os estados eles cresceram. Um pouco de destaque a mais para Minas Gerais, que ela saiu lá de trás de 900 milhões para 1,3 bilhões de reais, enquanto os outros tiveram um acréscimo de 100 milhões, de 200 milhões. Mas uma diferença legal é que lá na quinta e quarta colocação tivemos uma inversão. Em 2023, Rio de Janeiro estava em quarto e Paraíba em quinto, agora em 2024 houve uma inversão. Paraíba se destacou, Rio de Janeiro perdeu um pouquinho de volume de compras, mas a Paraíba subiu uma posição, hoje está em quarto colocado. Vamos ver agora se no restante desse ano, se nesse segundo semestre teremos uma nova inversão. Daí traremos isso para vocês no próximo ano. Então aqui, ó, recapitulando como que ficou o cenário de 2024 em relação aos estados que mais compraram. Ficamos com Rio Grande do Sul em primeiro colocado, Ceará em segundo colocado, Minas Gerais em terceiro, nenhuma surpresa até aqui. Só que a inversão, né? Paraíba agora se tornou o quarto colocado em volume de compra dessas categorias e o Rio de Janeiro perdeu um pouquinho de espaço e está
está em quinto colocado. Trouxemos isso aqui, pessoal, para como volta. É uma retrospectiva dos dados de compra, das principais categorias de supermercado. Nós atendemos aqui mais de 22 segmentos, então traremos outras informações de mercado para vocês. Fica atento, não deixe de nos acompanhar para tu não ficar de fora e não perder esses dados. Valeu, pessoal!